O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui o menino, com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos, com as sobras dos 5 pães, deixados pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação. Queridos e amados irmãos e irmãs, aqui presente na Basílica Santuário de Nazaré, aos irmãos e irmãs que nos acompanham e participam conosco desta celebração através da Rede Nazaré de Comunicação, da Rádio Nazaré, pela página Facebook. A todos, um bem-vindo à casa da mãe. Não importa aonde está, o importante aonde ir, a casa da mãe. Aquele tabernáculo vivo que guardou
preservou para nós e nos deu o pão vivo descido do céu. E é Jesus que nos diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. E Maria foi esse tabernáculo de Deus que guardou no seu ventre, conservou para nós e nos deu. E nada mais e nada melhor que na sua casa recebermos este pão do céu, Cristo Jesus. E hoje é Ele que nos fala, através do Evangelho, de uma forma tão simples, de uma forma tão tocante para a nossa vida, para os nossos corações. Este pão distribuído. E Jesus o faz a partir da constatação de uma necessidade. Ele está atento ao movimento das pessoas. Ele está atento às necessidades das pessoas. E, portanto, quando ele toma uma decisão, é justamente para dizer: eu vim para que todos tenham vida. E é sob este olhar que nós encontramos Jesus preocupado pelos seres humanos, pelos novos filhos e filhas de adoção. E ele, quando vê as multidões, sente compaixão. Ele diz: tenho compaixão, tenho pena desta gente que vai pelas estradas, que ronda pelo mundo como ovelha sem pastor. Ele acolhe. Ele ensina os seus discípulos a acolher e a cuidar. Por isso ele dá uma recomendação particular a Pedro e, portanto, através de Pedro, a sua igreja: apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. E hoje ele dá a prova desta realidade, vendo aquela multidão que vinha ao seu encontro, percebeu: eles têm fome, eles necessitam saciar a sua fome. E, portanto, ele faz uma provocação ao discípulo, a Filipe, para dizer: coisa podemos fazer? Como daremos de comer a esta gente? Filipe olha e é preocupado pela quantidade. Quantos pães nós vamos precisar para tirar a fome dessas pessoas? Está preocupado com a quantidade. Nem mesmo 200 moedas de prata bastariam. Cerca de 5.000 pessoas. E, no entanto, a solução está entre eles. E quem se dá conta é André, o irmão de Pedro. Só olha, aqui tem um menino com 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isto para tanta gente? Diante desse questionamento, Jesus diz aos seus discípulos de acomodar as pessoas, de fazer sentar as pessoas. Ele sabe e sabia o que ia fazer. E aqueles 5 pães e os 2 peixes foram suficientes para tanta gente. E ainda sobrou 12 cestos. O milagre da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, é verdade. Mas temos também algo particular, que na primeira leitura de hoje, o profeta Eliseu se encontrou com alguém na sua porta, que lhe trazia poucos pães, chamado os frutos, primeiros frutos da terra, as primícias, para o homem de Deus. Mas o homem de Deus disse:
dá às pessoas, distribui às pessoas. E aquele pobre agricultor a dizer: mas o que é isto? Tão poucos pães para tanta gente. O profeta chama a atenção por uma razão: aprende a confiar, confia, distribui. Deus não deixará faltar. E a saciedade veio. Na realidade, meus irmãos, minhas irmãs, com este ensinamento da palavra de Deus hoje para nós, o algo importante é que Deus nos convida a colocarmos à disposição aquele pão que Ele colocou nas nossas bolsas. Não é na nossa bolsa onde nós colocamos o dinheiro, não. Mas que Ele colocou na bolsa do nosso coração, da nossa inteligência. Deus nos deu tantos dons, nos deu os dons, ou o pão da inteligência. Deus nos deu o pão do ouvir. Deus nos deu o pão do ver. Deus nos deu o pão do falar. Deus nos deu o pão da sensibilidade, de saber olhar o outro e sentir a dificuldade, o problema do outro. Deus nos deu o pão da capacidade de acolher, de amar e de servir. Então, é este pão que hoje o Senhor nos pede de distribuí-los, e de distribuir com generosidade, não nos escondendo, não nos omitindo, não virando as costas, não tapando os ouvidos, ou fechando os olhos para não ver. O Senhor pede justamente que coloquemos à disposição, como aquele menino com os 5 pães e os 2 peixes. Podemos dizer: Senhor, é pouco aquilo que eu tenho, mas sei que com a Tua generosidade, sei que com a Tua misericórdia, sei que com a Tua bênção, esses pães que Tu me deste poderão se transformar em abundância. Em abundância não só para mim, mas em abundância para os de minha casa, abundância para aqueles que estão ao meu redor, aqueles que me estendem a mão. Será abundância para aqueles que estão doentes e precisam de uma visita, de um consolo. Será um pão abundante para aqueles que estão desesperados e precisam de um ombro para chorar as próprias amarguras da vida ou desabafar, a capacidade de escutar. Será o pão abundante. Precisamos estar atentos. Não podemos esconder egoísticamente aquele pão que Deus nos deu. Se nós escondemos este pão que Deus nos deu, se nós não abrirmos o nosso coração para com os irmãos, este pão não serve, não serve. Este pão será para nós então causa de perdição. E devemos ter o cuidado e acolher então naquela palavra de Jesus que diz: recolham-se o que sobrou para que nada se perca. Eu não devo fazer perder os meus dons, não devo deixar perder os meus talentos, quanto o Senhor me deu, mas devo fazer com que as pessoas encontrem este pão que está na minha vida e que faz parte da minha vida. Uma só atitude é exigida de nós: o amor, a capacidade de amar, que nos levará então a distribuir esses dons, a distribuir esses pães, a saciar a fome de aqueles que estão famintos, acolhendo aqueles que estão abandonados, dando um lugar para eles, fazendo com que eles encontrem a própria dignidade de serem filhos e filhas amados de Deus, de se sentirem amados, de se sentirem realmente alguém na vida.
Peçamos, irmãos e irmãs, que com a graça de Deus possamos fazer então que este pão da vida que o Senhor nos dá a cada dia, este pão que está na nossa vida, não se torne pão mofado, mas se torne pão da vida. E possamos dizer cada dia a Deus: Senhor, o pão que me deste é o pão da minha vida, mas é o pão que eu também distribuo aos meus irmãos, para que eles tenham a vida e tenham a vida em Ti. Amém. Amém.